Vamos começar, temos estado a estudar a carta aos Colossenses e vamos ler então o capítulo 4 da carta aos Colossenses. E aqueles que nos ouvem de longe, uma boa noite a todos, um abraço muito forte, um abraço forte ao nosso irmão Alberto, já vamos o ouvir daqui a pouco, e a família Veríssimo, aqueles que nos ouvem em Angola, no Brasil, os irmãos no Norte também, um abraço muito forte à nossa irmã Filomena também. Ficávamos aqui 10 minutos nas saudações, mas vamos dar início e vamos ler então o capítulo 4 da carta aos Colossenses, e a palavra de Deus diz-nos isto: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Nifa, a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E podemos sentar, irmãos, foi a leitura da palavra de Deus. É sempre bom nós lermos o capítulo. Pode haver algum irmão que possa pensar, vamos ler outra vez o capítulo, mas é sempre bom repetirmos e lermos a palavra de Deus. É uma maneira também de interiorizarmos e gravarmos no nosso coração. E foi lida então a passagem pelo qual estamos a estudar. O nosso irmão Alberto já passou para outro versículo, para o versículo 15, tínhamos estado no versículo 14. O nosso irmão Carlos também tem uma contribuição para nós. Ele não está aqui connosco hoje, porque ele deslocou-se ao norte. Hoje a Sara faz anos e é legítima, a filha fez anos e ele foi ter com a filha, com a família no norte. E então hoje não está connosco, mas vai estar aqui também, tem uma pequena participação no estudo. E então vamos ouvir o irmão Alberto. Depois algum irmão que queira participar, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Como é importante este momento de oração e estudo das Escrituras. Colossenses 4, no verso 15, lemos: Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Uma igreja em casa. Reuniões bíblicas em sua própria casa. Eu já participei de algumas e são muito edificantes e importantes. Igrejas que promovem esse tipo de reunião, especificamente para tratar de assuntos bíblicos, é indispensável. Atos capítulo 18, nós vamos encontrar um casal, Priscila e Áquila, que levam para casa Apolo, um orador proeminente da sua época, um grande erudito. E diz o texto bíblico de Atos 18, no verso 26, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Falar sobre a palavra de Deus dentro de casa é muito importante, sem desconsiderar a igreja. Porque a igreja não está no singular, mas no plural. Igreja somos nós. Não uma pessoa e não um grupo de 2 ou 3 que querem justificar a sua reunião
em cima de Mateus 18, verso 20, quando Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Porém, esse texto de Mateus 18, verso 20, refere-se a uma disciplina, ao julgar, dentro de uma comunidade. Não tem nada a ver com reunião de igreja. Muitas igrejas, ávidas por crescimento ou por ser moderna, adquirem métodos de crescimento ou grupos de estudo bíblico mais eficaz, sem analisar a origem e a história deste movimento de igrejas células, igreja G12, grupos de 12, ou MDA, movimento de disciplina ou de discípulos apostólico, querendo ensinar que a igreja deve voltar para as casas do primeiro século e assim fazer discípulos como faziam no primeiro século. A origem destes movimentos de igrejas células ou igrejas em casa começa com o padre espanhol José Maria Escrivá. Ele foi o criador de G12, grupos reduzidos de 12 pessoas, e ainda designou como Opus Dei, catolicismo. Lá para frente, um casamento místico desse G12 com igrejas células, criadas por Yong Pong Chon, sul-coreano. Este é detentor da maior igreja protestante do mundo, com mais de 800 mil pessoas participantes. E ele cria então igrejas células. Mais para frente, na Colômbia, aqui na América Latina, surge César Castellanos, que escreve um livro, Sonho e Ganharás o Mundo. Assim, ele cria um misticismo na descoberta espiritual em sua vida. E este método, cada vez mais, é difundido pela cristandade em nosso tempo. Alguns líderes de igrejas, células, não seguem padrões éticos, dogmática, uma teologia específica, não vão seguir a eclesiologia, a forma de administração da igreja. São contrários a estes padrões e cada vez mais querem ministrar especificamente conforme orientações de seus líderes, de seus gurus. A estratégia sempre é voltar ao primeiro século, a igreja primitiva, contextualizar-se com a sociedade, para que esta sociedade seja cada vez mais atraída pelo Evangelho. Mas o que estamos assistindo é o Evangelho sendo atraído por esta sociedade cada vez mais corrompida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, lá no verso 3, podemos destacar: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É isso que está acontecendo nestes pequenos grupos nos lares. Estes pequenos grupos prevalecem com uma pregação ou com um ensino distintivo. Em células, eles querem ensinar doutrinas triunfalistas, mais ainda, confissão positivista, uma teologia da prosperidade e aquela quebra de maldições hereditárias. Um ensino bem pentecostal. O que podemos aprender com a tônica deste ensinamento? Igrejas, células, é baseada no princípio de que prega o Evangelho da maneira que as pessoas querem ouvir e não da forma que elas precisam ouvi-lo. E assim, cada vez mais eles querem ser simpatizantes, com um discurso motivacional. Segundo essa visão de igreja nos lares, visão de igreja células, pequenos grupos, a tendência é buscar um devocional, algo emocional, e não uma profundidade das Escrituras. Formar
crentes na palavra de Deus, com a desculpa de estão criando discípulos de Cristo. Mais ainda, estes pregadores ou líderes de pequenos grupos, eles têm que seguir uma certa características. Devem ser bem-humorados, devem trazer descontração no meio do estudo, com brincadeiras, ou até com jargões, ou gírias, ou palavras diferentes, até usando algum termo estrangeiro, inglês, por exemplo, para ser mais cativante, mais apelativo também. Tudo para não ser chato, inconveniente, porque as pessoas não querem ir à igreja para serem confrontadas, repreendidas. Elas preferem frequentar um grupo menor para tratar dos seus conflitos, dos seus problemas, dos seus dramas, dos seus traumas emocionais. Fazem deste pequeno grupo uma terapia, tão somente. Mas isso não é o evangelho das Escrituras, é muito estranho. Isto é um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, humanismo. Mas o homem de Deus, que tem um compromisso com o Senhor, ele não quer saber se vai agradar ou desagradar pessoas. Ele simplesmente prega a palavra. Quando Deus levantou o profeta Ezequiel, capítulo 2, os primeiros 3, 4 versículos, nós vamos encontrá-lo. Deus alertando o profeta de que era uma casa rebelde que não queria ouvir, mas ele deveria pregar. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que estejamos mais alertas e atentos a estes movimentos que nos rodeiam. Deus nos abençoe. Amém. É bom estarmos de volta ao estudo bíblico à quarta-feira. Desta vez não posso estar presencialmente e por isso fiz esta gravação para dar este meu contributo para o estudo bíblico. Quero aproveitar para saudar os irmãos que estão aí presencialmente e aqueles que nos acompanham pela internet. E também dizer-vos que estáis nas nossas orações permanentemente, pois é muito importante orarmos uns pelos outros. Saudai os irmãos, lemos em Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Eu hoje quero destacar aqui no estudo bíblico, saudai os irmãos de Laodiceia, particularmente os irmãos. Ora, os crentes nas Escrituras são chamados de irmãos em vários textos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, nós lemos: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Na primeira carta aos Coríntios 12, 1, nós lemos já acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em Gálatas 4, 28, nós lemos: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, nós lemos: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Em Filipenses 3,13, lemos: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, etc. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 13, nós lemos: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ora, apesar de os crentes serem chamados de irmãos nos termos em que são assim chamados nos textos que eu acabei de ler, nunca são chamados de irmãos como um grupo que se chamasse de irmãos nas Escrituras. No entanto, existe um grupo que nós sabemos que se denomina de irmãos na nossa sociedade, como nós bem sabemos. Porém, repito, nas Escrituras não há nenhum grupo chamado de irmãos, apesar de nós lermos de irmãos na palavra de Deus, como vimos há pouco. Como não há nenhum grupo também chamado de presbiterianos, apesar de a Bíblia falar de presbíteros, ou também não lemos de nenhum grupo chamado de episcopais, apesar de haver bispos nas Escrituras, ou um grupo chamado de congregacionais, apesar de haver também congregações na Bíblia, ou um grupo chamado até de batistas, apesar da Bíblia falar de pelo menos 12 batismos diferentes. Tais denominações não existem na Bíblia. E é mesmo antibíblico usar denominações deste tipo, pois isso promove o sectarismo que Paulo tanto combate na carta aos Coríntios, no capítulo 3. Os tais que assim procedem, diz o apóstolo Paulo, não são espirituais, mas pior do que isso, diz ele, são carnais, são meninos. Mas para além de termos visto os crentes serem chamados de irmãos nas Escrituras, eles também são chamados por outros termos. São chamados, por exemplo, de filhos de Deus,
Em Mateus 5,9 nós lemos assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também nós lemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Portanto, nós vemos que os crentes são chamados também filhos de Deus. Em Atos 11:26 nós lemos: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Chamados também cristãos. Em Romanos 1:7 nós lemos: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz à igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso. Portanto, os crentes também são chamados de santos. E na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, o apóstolo, no capítulo 4, versículo 7, até diz uma coisa curiosa: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Por isso somos chamados de santos. Se calhar, talvez por causa da carga que o termo traz, santos, muitos tenham preferido ser chamados de irmãos. Em Efésios, no capítulo 2, e versículo 11, nós lemos: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Portanto, os crentes também são chamados de incircuncisão. E em João 15:15, quem não conhece esta passagem das Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigos, chamados amigos. Queremos nos chamar de irmãos sem nos chamarmos simultaneamente de incircuncisão, de santos, de amigos, de filhos de Deus? Se queremos, isso é chamarmos-nos por um termo que é insuficiente, que fica aquém. Por outro lado, querendo ser chamados por todos os outros termos, isso seria sermos chamados por uma expressão enormíssima, que seria, no mínimo, caricata, para além de ser nada prática, nada funcional. Quanto melhor é identificar-nos por um simples nome, um único nome, que abarca indubitavelmente todos os outros nomes. E que nome é esse? Todos nós sabemos: Cristo. Sim, é tudo acerca dele. É com ele que nós nos identificamos. É a ele que nós anunciamos. É o seu nome que nós professamos. Como diz a Bíblia, e diz isto pela pena do apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo: o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, notemos bem, que profere ou professa o nome de Cristo, professa o quê? O nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É este o nome que a Bíblia recomenda que seja proferido ou professado. E é este o nome que nós proferimos, que nós professamos: Cristo. Trata-se de um nome tão grande, como eu tenho dito tantas vezes, que não deixa espaço para qualquer outro nome. E por outro lado, trata-se de um nome tão grande também, que inclui todos os outros nomes. Não nos esqueçamos que quando nós nos convertemos, passamos a ter uma nova identidade. E Gálatas 2:20 fala acerca disso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Temos uma nova identidade. Não mais eu, mas Cristo. Quando as pessoas querem saber quem nós somos, digamos a verdade: Cristo. Pois ele identificou-se connosco na cruz, ao levar sobre ele a nossa pecaminosidade. E nós agora identificamos-nos com ele pela fé, levando sobre nós a sua santidade. E agora já não somos mais nós, mas Cristo. Já não somos nós que vivemos. Não somos mais nós que vivemos. Não mais eu, mas é ele que agora vive em nós. Agora é Cristo. É ele que as pessoas têm que conhecer. Saber quem realmente ele é e o que ele quer ser também nelas, como é em nós. Cristo nelas, como é Cristo em nós. Não mais elas, mas Cristo nelas. Como não mais nós, mas Cristo em nós. Consideremos-nos irmãos. Chamemo-nos uns aos outros de irmãos. Cuidemos uns dos outros como irmãos. Amemo-nos uns aos outros também como irmãos.
mas não nos constituamos uma denominação ou grupo de irmãos. Nós não somos uma denominação nem um grupo. A Bíblia diz em Efésios 2,19 muito claramente que nós somos uma família, a família de Deus, e por isso somos irmãos. Quando os crentes da cidade de Plymouth, na Inglaterra, se cansaram da secura e frieza da religiosidade da igreja instituída e se começaram a reunir em casas particulares para estudarem exclusivamente a Bíblia, os seus olhos abriram-se para muitas verdades que estavam solapadas pelos escombros da ruína espiritual em que a igreja daqueles dias se encontrava. Estamos a falar de 1800 e tal. Tendo estes crentes dado um enorme contributo para a restauração da fé. Estes crentes foram crescendo muito em número e devido à dimensão e notoriedade que alcançaram, não passaram despercebidos na sociedade de então. E os de fora começaram a chamá-los de irmãos. Chamavam-lhes os irmãos de Plymouth. Porém, eles nunca assim se chamaram a si próprios. Infeliz e lamentavelmente, muitos que se dizem seus descendentes nos nossos dias chamam-se a si próprios de irmãos e até usam um I maiúsculo, irmãos com letra grande. E funcionam na prática como as outras denominações, tendo-se tornado igualmente sectários como os outros, voltando ao vómito daqueles irmãos exemplares de Plymouth. Como diz Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 2 e versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada ao espojador da lama. Sim, não é sem propriedade e sem intenção que eu estou a citar este versículo neste contexto. É que aqueles crentes de Plymouth vomitaram o que estava errado e que se praticava na altura, desde os nomes sectários, denominacionais, até ao próprio clericalismo. E hoje em dia nós vemos que aqueles que se dizem seus seguidores estão a voltar ao seu vómito dessas coisas. E isto é triste e lamentável. Saúde os irmãos com este pensamento final. Não engulas tudo o que te oferecem em nome de Deus, sem o filtrares pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Então, graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu queria pedir desculpa aos irmãos, mas eu queria ainda falar um pouco acerca do versículo 14, quando nos fala acerca de Demas e que ele abraçou o presente século. O apóstolo Paulo, nas epístolas, nas suas cartas, ele fala 3 vezes acerca do presente século. Da primeira vez ele fala em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 4. Depois fala-nos na segunda carta a Timóteo 4:10, quando ele fala acerca de Demas que abraçou o presente século. E depois fala em Tito 2:12. Há estas 3 passagens que o apóstolo Paulo refere-se ao presente século. Na primeira, em Gálatas 1:4, é interessante que, e nós vamos ler, é interessante que o apóstolo aqui fala-nos acerca de um mundo perverso, com tudo aquilo que ele traz, mas também há uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo em relação, e nós vamos ler, Gálatas 1, o versículo 4, onde diz, desde o versículo 3, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo fala no presente século e diz-nos que há uma salvação em que eu dou graças a Deus porque todos nós aqui cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nós temos essa certeza pela palavra de Deus. É a palavra que nos dá a certeza das coisas. Então eu creio perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Sabe, irmãos, é importante, eu dou graças a Deus por todos vocês, mas é importante nós frisarmos isto, falarmos disto sempre, porque a salvação através do Senhor Jesus Cristo é que nos livra do presente século. É que nos dá, nós às vezes dentro da própria igreja, e eu falo aqui na igreja em Quinta do Conde, eu não sei ao domingo, e às vezes olho para muitos irmãos e eu não sei o estado da alma deles, só o Senhor sabe, tudo indica que sim, mas só o Senhor sabe. Eu já ouvi a história de um irmão, eu não sei se foi o nosso irmão Carlos que falou,
de um irmão no Norte que ele frequentava a igreja frequentou durante 40 anos. Ao fim de 40 anos converteu-se. O frequentar a igreja não significa salvação. A salvação vem através do Senhor Jesus Cristo e não da igreja em si. Então é importante nós falarmos do amor do Senhor Jesus Cristo e da obra da cruz. Isso é que nos livra do presente século, é que nos torna uma nova criatura, para nos despojarmos da velha e renovar-nos de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então a preocupação do apóstolo Paulo era, em relação a isto, era a concupiscência do mundo, o pecado, a escravidão e o homem escravizado no pecado. Então qual é a solução? Crer no Senhor Jesus Cristo como teu único Salvador. Esta era a mensagem. Mas o apóstolo Paulo também tinha uma preocupação, que era pelos crentes na época, porque eles estavam a consumir um evangelho que não era aquele que ele estava a transmitir. E isso fazia parte do presente século. E que era mau. E nós hoje, porquê? Porquê que eu digo isto? Porque nós hoje, cada vez mais, está-se a abraçar muito. E sim, o nosso Senhor Jesus Cristo é amor. Mas Ele é justiça também. E o apóstolo Paulo aqui, a carta aos Gálatas não é uma carta escrita, é a carta escrita à Igreja Corpo de Cristo. Diz-nos respeito aos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo diz-nos que nós devemos ter cuidado quando ele diz assim, mas ainda... vou ler a partir do versículo 6. Ele diz, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns de vós inquietam e querem tornar o evangelho de Cristo. Querem transtornar o evangelho de Cristo, perdão. Mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebestes, seja anátema, seja maldito. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer assim, se vocês querem crescer na perfeição, e nós podemos ler na carta aos Hebreus, e aqui o escritor na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 1, ele é claro quando ele diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, a Igreja Corpo de Cristo deve deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Que doutrina era esta? Aquela que estava a ser dirigida à Igreja Messiânica. Essa doutrina, esses rudimentos, essa lei que estava a ser anunciada à Igreja, a grande comissão dada aos apóstolos, nós como Igreja Corpo de Cristo não devemos seguir isso. Porque se alguém nos quer fazer seguir de facto a lei que estava a ser exercida, não na Igreja Corpo de Cristo, mas à Igreja Messiânica, na altura em que o Senhor Jesus Cristo andou aqui, quando o Senhor deu ordens nítidas aos discípulos, aquilo que eles deviam fazer, se alguém quer seguir isso, seja maldito. O apóstolo Paulo diz isto. Então existe um perigo, nós vemos aqui em Gálatas, nesta primeira intervenção do apóstolo Paulo, acerca do presente século, existe o perigo, de facto, da concupiscência e do pecado que suga a alma das pessoas, e a salvação só pode vir através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também há este perigo da Igreja se deixar levar por outro evangelho que não aquele que foi dado ao apóstolo Paulo, à Igreja Corpo de Cristo. A seguir, o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 10, quando ele fala de Demas e diz que ele abraçou o presente século. E então isto é uma visão diferente do declínio da alma humana, ou seja, do declínio da alma do crente. Ou seja, quando nós estamos... Isto é como tudo, irmãos. É quando nós... porque o pecado vai nos consumindo devagarinho. Ele não chega ali e apresenta-se de uma maneira monstruosa, como é óbvio. Houve um senhor que tinha um jardim zoológico, um dia. E ele pôs cada bilhete, e tinha muitos leões, e ele fez uma propaganda enorme. E ele disse assim, eu tenho um jardim zoológico onde os leões, vocês vão observar os leões no seu habitat natural, e torna abaixo, torna acima, e pôs cada bilhete a 1000 euros. Ninguém ia. Um bilhete para o jardim zoológico, 1000 euros, ninguém ia. Ele baixou tanto, mas mesmo assim, aos 20 euros também ninguém ia. E houve um indivíduo que chegou lá e disse assim, olha, espera lá aí. A entrada é grátis. Aquilo encheu num fim de semana. Entrada grátis. O pecado é assim. Ele faz-nos entrar gratuitamente. E ele fez isso. Grátis. Quando as pessoas todas estavam lá dentro, ele trancou os portões e soltou os leões.
Agora imaginem aquela gente toda a querer fugir com os portões fechados. Então houve pessoas que deram 1000 euros para sair dali. O pecado é assim que faz connosco. Depois cobra uma nota muito alta para nós podermos nos livrar dele. Então, o presente século, quando nós vemos aqui Paulo lamentar Demas e dizer que ele abraçou o presente século, isto todos nós temos um Demas dentro de nós. Não venham aqui dizer, ninguém venha dizer que, não, o meu espírito que habita em mim é do apóstolo Paulo, porque eu não. Tanto podemos, todos nós temos um Demas dentro de nós. Agora, quem é que alimentamos? E nós temos de ter esse cuidado. E o apóstolo Paulo, tristemente, ele deve ter dito isto. Ele não deve ter dito isto com alegria. Ele deve ter orado muito por este homem, por Demas. Mas existe esta situação, que é o declínio da alma do crente, porque pode se declinar, pode viver de tal maneira que o espírito nem respire. Ele está lá, mas já não respira. Então temos de ter esse cuidado. O segredo qual é? É nós renovarmos a nossa mente constantemente, como nós vemos na carta aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 e 2. Mas por último, o apóstolo fala-nos em Tito 2,12. E isto aqui é o quê? É como é que nós devemos viver no presente século. E então ele apresenta-nos, mas nós vamos ler Tito, na carta Tito 2, capítulo 2, e o versículo 12 diz-nos assim, a partir do versículo 11, porque a graça de Deus se há de manifestar, trazendo a salvação a todo o homem, lá está, a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A salvação dá-se num ato e nós nos convertemos e pela graça de Deus nós tornamos-nos filhos de Deus, como nós ainda agora ouvíamos. Mas depois a graça de Deus é que nos ensina. Se eu quiser eu não aprendo, mas se eu quiser eu aprendo. Este é o meu livre-arbítrio. Se o homem tivesse, se Adão e Eva quisessem, não tinham pecado. Eles escolheram a pior parte, que foi pecar. Deus não fez robôs. Assim como hoje, quando nós nos convertemos, não somos seres robotizados em que o Senhor nos manda para a esquerda e para a direita, como muitos fazem crer. Não, nós temos vontade própria. Agora, cabe-nos a nós querer, então, aprender através da graça de Deus, porque só ela é que ensina, e nós vemos aqui, o que é que ela nos ensina? A viver sóbria, justa e piamente. É o que o versículo 12 diz. Ele fala-nos acerca de sobriamente. O que é que isto significa viver sobriamente? É nós sermos moderados, sermos equilibrados. É nós procurarmos em Deus, porque lá está, este é o nosso mundo interior, e aqui o apóstolo Paulo ele mostra-nos que essa responsabilidade é minha. O facto de eu ter sobriedade na minha vida significa que eu tenho uma responsabilidade acrescida em ter comunhão com Deus, em procurar Deus. Ninguém pode ser sóbrio por mim. Ninguém. Eu não posso pedir à minha esposa para ser sóbria por mim, ou os meus filhos, ou eu ser sóbrio pelos meus filhos. Não posso, isso eu não posso fazer. É uma responsabilidade minha. Mas a graça de Deus ensina-nos isso. Porque aqui o versículo diz que a graça ensina-nos. Ensina-nos através do quê? Da sua palavra. Então essa sobriedade é o facto de nós sermos moderados no nosso falar, no nosso ouvir, na nossa visão, daquilo que buscamos ver, porque a palavra de Deus diz que os olhos são a janela do nosso coração, então também temos que ser moderados naquilo que procuramos ver, porque isso vai afetar outros. A falta de sobriedade afeta outros, mas a sobriedade é responsabilidade minha. Depois nós vemos que é outra questão, que depois lá está. Não é por nada que isto está assim ordenado. Sóbria, justa e piamente. Se eu não for sóbrio, como é que eu posso ser justo com os outros? Como é que eu posso procurar a graça de Deus, sendo eu um indivíduo que não sou moderado e que sou um indivíduo que não sou sóbrio, como é que eu posso ser justo com os outros? Não posso. Então, também aprende-se. E a graça de Deus ensina-nos isto.
E depois então fala-nos acerca da questão de sermos piedosos, ou seja, de exercitarmos, lá está, o amor de Deus. Só depois de nós aprendermos a ser sóbrios e aprendermos a ser justos, é que nós conseguimos procurar perceber aquilo que Deus, o amor que Deus tem para com os outros, que nós possamos servi-lo. É por isso que a palavra de Deus diz, se eu de facto não sei em primeiro lugar, eu tenho que ter a responsabilidade, e como nós já vimos, e o nosso irmão Daniel Ferreira diz muito isto, que o meu primeiro ministério é dentro do meu próprio lar, e o Senhor exige isso de nós, então é aí que eu vou exercitar a minha sobriedade, a minha justiça, para depois então o quê? Eu servir na obra. Então depois piamente eu posso servir ao meu Deus. Mas isto tudo aprende-se, irmãos. Ninguém nasce a ensinar. Ninguém pode dizer que estamos sempre a aprender. Agora, aprendemos com quem? Aprendemos com este mundo? Aprendemos com aquilo que este presente século quer nos oferecer? Nós vemos hoje que de facto os valores estão distorcidos. Cada vez mais nós vemos valores que até têm uma aparência boa, mas aquilo que está por detrás quanto mais longe de Deus, melhor. Mas não importa, o que importa é que tu estejas bem, tu te sintas bem. Isso é o que importa, seres feliz, isso é que te importa, mas longe de Deus. Porque a sobriedade, a justiça e o facto de nós sermos piedosos, nós não podemos aprender de outra maneira senão aos pés do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos pensar nisto, que estes valores e isto que caracteriza o crente e que nos deve caracterizar e molda o nosso caráter, nós aprendemos pela graça de Deus. Que o Senhor assim nos ajude. Queria só partilhar isto com os irmãos e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus porque tivemos o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos connosco e é sempre bom nós usarmos destas tecnologias. Lá está. São as tecnologias que o presente século nos dá, mas que nós temos que saber usar, como é óbvio. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração, irmãos. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pois te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, ela não deixa dúvidas, Senhor, quando ela é bem manejada. Ela dá-nos paz, Senhor. Ela transmite-nos aquilo que o homem não consegue nos transmitir, que é aquela paz que excede qualquer entendimento, que é aquela paz, Senhor, que quando começamos um dia, Senhor, em que somos atribulados com tanta coisa, mas Tu não nos tiras essa paz, Senhor. Essa paz excede o entendimento, essa paz marca os outros. Senhor, que nos ajudes a sermos de facto um perfume, sermos a luz, sermos o sal, sermos soldados, Senhor, sermos embaixadores, sermos de facto teus dispenseiros do tempo que Tu nos dás, do tempo precioso, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, queremos te dar graças pelo Cristóvão, estar aqui connosco, Senhor, propondo ele no seu coração estar aqui, pelo Sérgio, Senhor, pela Sónia, Pai, pela Paula, pelo Márcio, pelo Lucas, pela Raquel, pela Wanda, Senhor, pela Cristina. Obrigado, Senhor, porque Tu propuseste no coração destes Teus filhos, Senhor, esta noite estar aqui para Te ouvir, para expor perante Ti, Senhor, sem preconceitos alguns, Senhor, os seus medos, as suas tempestades, Senhor, mas que Tu cuides de cada um, Senhor, e que possamos ir para os nossos lares, Senhor, e pensar naquilo que Tu nos alertaste esta noite, Senhor. Nós Te damos graças mais uma vez pelo privilégio que é de Te servir. Te agradecemos também mais uma vez pela noite que Tu nos irás dar, que Tu nos possas conduzir em bem. Cuida dos nossos familiares, Senhor, que ainda não Te aceitaram, pois é a nossa prioridade, Senhor, anunciar a Tua palavra, que Tu cuides deles, Senhor, e que eles possam receber a Tua palavra, Senhor, e deixar que Tu trabalhes e transformes as suas vidas, Pai. Mais uma vez Te agradecemos, pois, por tudo, Te rogando que continues a cuidar desta semana, no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.